Uma reabilitação oral adesiva não é tarefa fácil no planejamento, na execução, e é por isso que eu criei uma série de 3 vídeos para deixar a sua vida como um reabilitador um pouquinho mais simples na hora de conduzir esse tipo de reabilitação. E essa é a terceira e última parte de uma série de 3 vídeos. Meu nome é Lucas Pinho e seja muito bem-vindo. Antes de a gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E hoje a gente vai falar sobre a terceira e última parte de uma série de 3 vídeos de uma técnica de 3 passos preconizada pela professora e autora Francesca Vailate. É uma autora de grandes artigos, eu estou fazendo um dos muitos excelentes artigos que a professora Francesca tem. E essa é a terceira parte do que ela diluiu de uma reabilitação oral que muitos preconizam de fazer tudo numa tacada só, solta provisório tudo numa tacada só e vamos ver no que dá, para 3 etapas de transição entre o início e a fase de provisório. Olha que interessante. O professor Scopin também tem essa filosofia de trabalho, você ter uma etapa transitória, uma etapa de test drive. Tá? Uma etapa de test drive. É um teste. É um teste do seu ensaio que está na cera, que está no articulador, uma coisa meio que pouco dinâmica, né, comparado com o sistema estomatognático, e você precisa testar em boca. Num conceito meio que genérico, muitos professores de prótese, uma coisa mais tradicional, fazia esse teste do novo ensaio, né, dos novos dentes, da nova dimensão vertical, do novo sorriso, na fase provisória. Então você precisava desgastar o dente, fazer preparo, colocar os provisórios. A gente sabe a dificuldade que é da fidelidade entre enceramento e provisório na boca, da gente conseguir realmente copiar essas informações. Muitas vezes são necessários mais de um jogo de provisórios da boca toda. É assim que o professor Dario Adolfo faz e, claro, assim que muitos reabilitadores fazem. Mas a professora Francesca Vailate sugeriu uma etapa de transição com resina composta, sem fazer preparo. Coloca por cima do que tem. Uma técnica aditiva, confiando na odontologia adesiva. Assim que o professor Scopin faz, assim que o professor Vitor Clavijo faz, de uma maneira muito interessante, inclusive, que é com a técnica da resina fluida ou resina flow injetada numa matriz de silicone transparente. Então é uma etapa de transição para a gente conseguir, nessa fase de test drive, antes de preparo e provisório, validar o ensaio, validar o que está no enceramento, validar se aquelas nossas ideias estão sendo bem recebidas pela musculatura, pela articulação, pelo paciente. Então é baseado nessas diretrizes, numa etapa, numa estratégia de 3 etapas de uma reabilitação oral adesiva, que a gente está conversando. Essa é a terceira e última etapa. Se você ainda não viu os outros vídeos, recomendo muito que você veja a primeira parte, a segunda parte, para fazer sentido essa terceira parte, por mais que eu vou dar uma pincelada no que foi dito nos outros 2 vídeos, mas é importante. E, mais uma vez, tudo isso é dito em cima de um artigo científico. Do que adianta a gente falar de uma odontologia séria, sem embasamento científico? Tá? Então, vamos para o artigo. O artigo de hoje é a parte 3 do artigo Reabilitação Oral Adesiva em uma dentição em dentes severamente desgastados por erosão. Tá? É uma técnica de 3 passos, esse é o terceiro e último passo. Eu já falei nos outros 2 vídeos, mas é importante saber definir quando é uma reabilitação para dentes com erosão ácida, com dentes por desgaste por atrição. É tudo diferente. Abrasão por abrasivos, atrição por atrito entre dentes, que é o bruxismo, abrasivo de pastas, abfração são as lesões cervicais por quebra de estrutura do esmalte, por bruxismo também, e a erosão é por ácido. Tudo isso é diferente, tudo é desgaste dentário, mas é importante saber a origem. O diagnóstico assertivo está em saber a causa. A gente precisa saber a causa, não podemos só tratar a consequência. Se a gente não controla a causa, a gente vai ter um resultado de longo prazo desfavorável. Já foi falado em outros vídeos, e aqui a autora traça uma estratégia para casos de erosão ácida, que é diferente uma reabilitação nesses casos
do que uma reabilitação mista, que tem dentes, que tem implantes, que tem coroas. Então, isso tudo é muito importante levar em consideração. Já falei exaustivamente nos outros vídeos, só estou dando uma pincelada para você entender a importância. Tá legal? E hoje a gente vai falar na terceira e última etapa, no restabelecimento das guias anteriores de desoclusão. Guia anterior, guias canino, tá? Guia canino bilateral. E isso tem muito a ver com a negociação estético-funcional, que tem vídeo aqui no canal. É o vídeo do professor Calamita, com John Coyce, o Christian Coachman. Eu acho que está lá para o 5º ou 6º vídeo do canal. Já é um dos primeiros vídeos que falam bem dessa questão da negociação estético-funcional. Você levantou mordida posterior, você vai abrir mordida anterior. E aí eu te pergunto, você coloca mais material nos incisivos inferiores para você buscar o toque em máxima, você coloca material na palatina dos superiores ou você coloca nos dois? É nessa negociação estético, porque a estética influencia, e funcional que mora esse equilíbrio, porque a gente está dando uma nova dimensão vertical para o paciente. Isso foi visto no segundo vídeo, na segunda parte 2. Tá, e aí você você melhorou o trespasse vertical dos dentes anteriores, que antes tinha uma relação quase de mordida profunda, aí você levantou, você abriu, você melhorou esse trespasse. Só que muitas vezes você perde contato. Como restabelecer esse contato de maneira estética e funcional? Tem vídeo no canal só sobre isso, mas a gente vai dar uma repassada nesse conteúdo de uma maneira um pouco mais focada só nisso, porque no outro vídeo a gente também fala de desprogramação e tudo mais, e eu vou dar vou levantar alguns pontos que eu não necessariamente concordo e vejo que tem maneiras mais interessantes da gente estar fazendo essa terceira e última etapa. Vamos dar sequência no artigo aqui. Mais uma vez aqui abaixo no artigo a gente tem a mesma tabelinha que resume os 3 passos, a importância também de separar os passos para uma melhor comunicação no laboratório, já falei isso em outros vídeos. Primeira etapa, a gente avaliou a estética dentária, né? Fizemos o enceramento apenas da vestibular dos dentes superiores para avaliar necessidade de ortodontia, necessidade de alguma adequação de margem gengival com cirurgias mucogengivais e a definição do novo plano oclusal, para que isso ajude a segunda etapa, que é o enceramento dos dentes posteriores, definindo a nova dimensão vertical e levando isso para a boca. Isso pode ser levado para a boca de uma maneira um pouco mais definitiva, que você faz a individualização dos dentes posteriores com um excelente condicionamento dentário para que aquela adesão esteja 100% adequada com a substituição das restaurações antigas, ou que você faz de uma maneira transitória, sabendo que esses dentes vão receber preparos provisórios e cerâmicas. Então você pode fazer elas esplintadas, em cima de restaurações antigas. Então é um momento de tomar de decisão interessante. Está no vídeo passado, da parte 2. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os dentes da frente. Essa relação, você aumentou a dimensão vertical, o que fazer para restabelecer guia e equilibrar essa negociação estético-funcional. Esse termo não é abordado no artigo, tá? Se você for fazer a leitura, você não vai ver nada disso. Negociação estético-funcional não está nesse artigo. É o artigo 2019 do Marcelo Calamita, que é esse termo que ele usa. Espetacular. Recomendo muito a leitura desse artigo e do artigo do Calamita. Tá legal? Você pode lá ver o vídeo. E antes da gente dar sequência, já está até me esquecendo, se você quiser fazer a leitura do artigo do Calamita, desse artigo e de todos os outros artigos que eu utilizo para fazer meus vídeos aqui no canal, basta entrar no meu canal do Telegram. Isso aí, de maneira gratuita, você entra lá no meu canal Telegram, o link está na descrição desse vídeo, só acessar, tem uma pasta escrita artigos científicos, lá você encontra todos esses artigos, esse, o do Calamita e todos os outros. Tá legal? É gratuito, é interessante, tá tudo lá, mas na hora de você fazer a leitura desse em especial, você não vai achar esse termo negociação estético-funcional, é apenas um complemento que eu estou trazendo aqui, porque faz muito sentido. Junto com isso, as guias anteriores de desoclusão. Tá legal? Guia anterior, guia canino bilateral. Mais abaixo no artigo, a autora mostra os pacientes que já estão preparados para entrar na fase 3, sendo ela tanto restaurações transitórias, né, restaurações de resina composta que serão substituídas, ou as restaurações já finais. Né? Então você pega aqui, o paciente já está com a cirurgia de aumento de coroa clínico
cicatrizado, tá? E todos eles com a fase 2 já resolvida, né? A nova dimensão vertical já estabelecida, as restaurações em resina posterior já instaladas, seja elas definitivas ou não. No caso do estudo dessa autora, ela fez todas as restaurações posteriores como transitórias, então elas são todas esplintadas entre si sem a substituição das restaurações antigas. E ela começa a entregar as restaurações finais a partir de agora. Então, na etapa 3, ela já começa a entregar as restaurações em cerâmica. Tá legal? Por isso que eu falei no primeiro vídeo que você pode fazer ou tudo com uma etapa transitória ou já ir instalando as cerâmicas. No meu ponto de vista, acho que vale a pena fazer tudo com restaurações transitórias em resina composta injetada, preconizada pelo professor Vitor Clavijo, tá? Que é uma técnica sensacional. Se você não conhece, você nunca fez o curso dele, procure saber e faça. Vale muito a pena. Que é justamente para a gente trabalhar com essa etapa de transição, nessas resinas transitórias em resina composta injetada, e deixar o paciente por pelo menos 3 meses, que é o que o John Kois preconiza, que é o que o Scopin preconiza, e é meio que um consenso na comunidade prótese, que é o tempo necessário de adaptação, 90 dias. E antes de você entregar qualquer cerâmica, você coloca restaurações fixas, bem adesivadas nos dentes. Por 3 meses você tem certeza se a coisa está indo bem ou se não está. Para você ir substituindo essas restaurações por cerâmicas devagar, né? Vou repetir o que eu falei nos outros 2 vídeos. A grande vantagem dessa técnica, você ter restaurações transitórias em resina composta, que é um material que aguenta o tranco, é um material que aguenta a mastigação, que tem resistência a desgaste relativo, mas tem resistência à fratura relativo, mas tem, para você poder ir substituindo essa reabilitação toda complexa, toda com muita informação, aos poucos, por quadrantes. Então você já tem uma relação intermaxilar testada, depois de 3 meses, a estética, o seu paciente gostou, a altura dos dentes, o paciente gostou, a relação maxilomandibular está estável, está sem dor, está tudo certo, fica fácil, porque você vai trabalhar em MH, pô. Né? Você vai trabalhar em RC, que agora é MH, que é a ORC, oclusão em relação cêntrica, é quando MH e RC coincidem. Mas você vai trabalhar com pensamento de MH. Você faz um quadrante inferior do lado direito, por exemplo, posterior, você, na hora de moldar ou escanear, é só você pedir para o seu paciente ocluir. Na hora de fazer cerâmica, você já tem referência oclusal, você já não tem mais que usar referências articulares e musculares, porque já é a mesma coisa. Que a referência oclusal é a mais fácil que tem, só pedir para morder. Você entendeu? Então, quando você tem essas restaurações de transição, restaurações transitórias em boca, checada por 3 meses, posterior e anterior, você pode ir soltando devagar essas restaurações. A autora não faz assim, ela já vai soltar as cerâmicas aqui. Os pacientes já estão preparados para isso. Tá? Então, vamos dar sequência aqui no artigo. Mais abaixo no artigo, lembra que eu falei da relação dos superiores e inferiores. A autora advoga, alega, defende que os inferiores, em casos de pacientes com dentes gastados por erosão ácida, tendem a não perder muita estrutura nos dentes inferiores, tendem a não ter muito desgaste nos dentes inferiores. E por isso eles quase nunca entram no planejamento reabilitador. Eu não concordo também. Pacientes, e ela mostrou aqui casos de pacientes com os dentes inferiores desgastados. Olha aqui, um caso como esse. Um caso como esse. São dentes, 2 dos 3 que ela está mostrando, os dentes estão desgastados. Então, assim, a gente precisa levar eles em consideração. A autora não coloca dessa forma. E ela advoga que apenas restaurando a palatina dos superiores resolve. Eu não concordo, eu sou da filosofia que o Calamita levanta, e é por isso que eu recomendo que você vá lá no vídeo assistir. Mas aqui ela, e além disso, por ela defender, ou na verdade condenar o uso de coroas totais, ela defende o uso de quase que de duplo facetamento. Existem alguns autores que também fazem dessa forma, o duplo facetamento, facetas vestibulares e facetas palatinas. É o que ela usa aqui.
Mas eu não sou muito a favor por alguns detalhes. Primeiro deles, são 2 peças para dar problema, ao invés de uma. São 2 peças para você pagar e o seu paciente pagar, ao invés de uma. E bom, essas são as 2 situações, mas para mim já é motivo suficiente. Você tem 2 situações de falha. Ao passo que se você faz uma coroa extremamente conservadora, são as coroas chamadas de V-shape veneers, tá? Que não é nem coroa, né? Chamado de facetas em formatos de V. Você nem inclui, você nem engloba muito as proximais muitas vezes. Ou até engloba, mas são coroas extremamente delgadas. Tá? Inclusive tem um artigo do professor Ronaldo Hirata, de uma reabilitação de dentes de erosão ácida, reabilitados com coroas em formatos de V, né? Ou V-shape veneers. Tá? Laminados em formatos V, de V, letra V. Que engloba tanto vestibular quanto palatina. Vai ter que ter um pouquinho mais de desgaste se for fazer duplo facetamento, mas é uma peça só, é mais fácil o controle, o custo, enfim. Uma reabilitação oral já é complexa por si só. Vejo que a gente tem que tentar simplificar cada etapa e não complicar. Eu, Lucas, não sou a favor do duplo facetamento. Mas entenda que é necessário ter restauração posterior. Ela aqui, ela não faz um duplo facetamento de cerâmica. Ela faz a palatina em resina, em muitos casos, e uma faceta cerâmica na vestibular / incisal. O problema é você conseguir uma boa anatomia palatina para conseguir um bom toque e tal, a mão livre. Ela fala que esses são casos específicos e muitas vezes vêm de forma indireta do laboratório. E aí você está começando a complicar. No meu ponto de vista, para a gente alcançar a palatina dos anteriores superiores com excelência, sem desgastar demais, coroas mais finas ou laminados em formas de V, que vai incluir vestibular e palatina. Hoje dá para a gente trabalhar com coroa de 0,5, 0,7 milímetros de espessura. É possível, é viável, a gente consegue uma estabilidade do tecido dental sem comprometer a vitalidade daquele dente. É possível, mas também temos a alternativa de fazer o duplo facetamento ou a restauração em resina posterior junto com a faceta em cerâmica anterior, né, na vestibular. Posterior não, né, na palatina e a faceta na vestibular. Esse é o meu entendimento, mas dando sequência, assim, a autora se resume a isso. Esse artigo, quase como um todo, fica levantando questões. Em casos assim você coloca cerâmica, em casos assim você coloca resina na palatina, desconsidera colocar material na incisal dos inferiores. Eu não concordo. É importante também restaurar os inferiores. Na maioria das vezes eles estão desgastados. Eles só não devem ser restaurados se eles não estiverem desgastados, como é esse caso aqui. Ó. Esse caso aqui, eles podem até ter um pequeno desgaste, mas não é tão significativo a ponto de justificar uma restauração nele. Aí tudo bem. Agora, esse daqui justifica. Esse daqui também. Principalmente num caso de mordida tão aberta, como esse caso aqui, eu não vejo como não colocar algum material restaurador aqui embaixo, no setor inferior dos dentes anteriores desse paciente aqui. Mesmo que seja em resina, muitos casos ficam muito bons com restauração do bordo incisal em resina composta. Mas fica muito bom. Então, assim, às vezes você consegue fazer uma reabilitação toda em resina ou uma reabilitação praticamente toda em resina, facetar com cerâmicas apenas o setor superior, né? A bateria labial superior com cerâmica, saber fazer boas restaurações em resinas, com resinas microhíbridas ou nanohíbridas, que têm alto polimento. Essas restaurações, para serem utilizadas no setor, na vestibular dos dentes, na incisal dos dentes, vai muito bem. São resinas muito bonitas, com alto poder de polimento, de brilho. Então elas quase que se equiparam às cerâmicas. É um material interessante de você mesclar para baratear, para facilitar e acelerar a sua reabilitação oral e muitas vezes possibilitar para o seu paciente. Tá? Então, como eu te falei, né, múltiplas vezes, você fazer essas resinas e assumir elas não como restaurações temporárias ou transitórias, mas sim como restaurações finais, tanto injetada quanto
pode ser até indireta mesmo, feita no articulador, que seja, mas em resina barateia e possibilita uma reabilitação oral que muitas vezes o seu paciente não conseguiria, né? Colocar valores muito altos, investir valores muito altos na própria boca, e com resina isso se torna muitas vezes possível, pelo menos facilita. Dá para você parcelar mais com o seu paciente, porque são materiais bem mais baratos do que você pagar conta de laboratório. Claro que a gente entende que cerâmica tem todas as propriedades mecânicas, estéticas, a gente sabe disso. Só que muitas vezes pode ser um material complicado, a gente está trabalhando sempre em todos os dentes. Tá? Então entenda que as resinas são um baita material bom mesmo. Temos todo saber fazer resina de forma muito adequada. Então, para casos de reabilitação oral, a resina é um material muito bem-vindo. E daí você entende, você pode fazer de maneira transitória ou definitiva. Tá? Fica a seu critério. Então, essa terceira parte, para a gente encerrar, a gente viu na primeira etapa que damos início a uma reabilitação oral a partir dos mesmos conceitos da prótese total, definindo os dentes anteriores, a vestibular, borda incisal, comprimento, tamanho dos dentes, distribuição desses dentes, corredor bucal, linha média. Tudo o que vemos em uma prótese total, a gente vai ver uma reabilitação oral adesiva. É o primeiro passo. Definir o gostou do sorriso, a gente vai para uma possível órtese, se for necessário, ou a parte gengival, a parte muco-gengival, aumento de coroa, recobrimento radicular, vai para essa etapa. Tá tudo cicatrizado, tudo direitinho, tudo certinho, aprovado o sorriso, a gente define com a vestibular dos superiores o plano oclusal, e esse plano oclusal vai definir o enceramento dos posteriores superiores. E aí o que vai definir o enceramento dos posteriores inferiores, dos posteriores inferiores, é o trespasse vertical dos dentes anteriores. Devagar. O que define a posterior do superior, plano oclusal das vestibular dos dentes superiores, que é a primeira etapa. Né? A segunda etapa é a oclusal dos posteriores, tanto superior quanto inferior. Do superior, o que define é a vestibular, e do inferior, o que define é a relação dos dentes anteriores, trespasse vertical, overbite. Então você acrescenta o tanto necessário para chegar num trespasse vertical dos dentes anteriores adequado. E a terceira etapa é a relação, a negociação estético-funcional dos anteriores, o tanto que a gente tem que acrescentar tanto na incisal dos inferiores quanto na palatina dos superiores. Lembrando que a resina vai ser um grande aliado, você está jogando esse enceramento para a boca com resina, é a melhor maneira possível, fazendo da forma injetada. Eu considero hoje a maneira mais rápida e fácil e previsível, com menos distorção, mais agilidade, para você fazer a transferência em enceramento para a boca, e o tempo que eu recomendo, que o John Kois, Scopin, nós recomendamos 3 meses com a boca inteira de resina. Não ficar 1 mês com tabletop sem guia anterior, como a autora recomendou. A gente não recomenda assim, eu não recomendo assim. Ela recomenda. Mas faça com 3 meses, coloque todo o setor anterior, mas vá testando com calma, vai testando cada etapa, vai se comunicando com o seu laboratório, e depois de 3 meses, com toda aquela boca já testada, aprovada pelo seu paciente, a estética está legal, a função está legal, a fala está legal, está sem dor, você vai substituindo por cerâmica devagar, se foi esse o orçamento inicial, ou se já estava em resina, se resina já era o planejamento inicial, a reabilitação está finalizada. Lembre-se sempre de finalizar o caso com uma placa oclusal, uma placa oclusal lisa, de proteção, de bruxismo, essa mesmo. Mesmo que seu paciente não tenha padrões de desgaste por bruxismo, utilize placas de proteção. Como diz o Scopin, seu paciente gastou um carro com você precisa entregar a garagem para ele proteger o carro, né? A garagem é a placa. Então, finalize o caso sempre com a placa oclusal, com revisões periódicas, isso tudo é muito importante. Lembrando que se você for manter o caso em resina, faça elas individualizadas. Se essas resinas forem apenas
temporárias. Lembre-se de proteger a meia interproximal abaixo do ponto de contato com fita Teflon para não entrar resina ali e dificultar a higienização nesses casos, procurando sempre fazer tudo com isolamento absoluto. Isso é importante para assegurarmos a qualidade da adesão. E é dessa forma que você conduz uma reabilitação oral adesiva de uma maneira menos penosa. Perceba que eu não falei hora nenhuma de mandar o seu Protege fazer 28 provisórios. Né? Faz aí 28 provisórios que eu vou jogar em boca. É viável? É viável. É possível? É possível. Muita gente faz. Eu não faço assim. Dessa forma é mais tranquila. Eu espero que você, na sua próxima reabilitação oral, faça dessa maneira e, claro, me conte depois o que você achou. Se você gostou desse vídeo, curta, deixe nos comentários. O que você achou dessa série de 3 vídeos de uma reabilitação oral? Fez sentido? Facilitou? Abriu seus horizontes, expandiu seus horizontes para novas ideias nas suas futuras reabilitações orais adesivas? Deixe seu comentário, adoraria saber. Se inscreva se você por acaso ainda não está inscrito e entre no meu canal do Telegram para ter acesso a todos os meus artigos que eu utilizo para gravar meus vídeos aqui no canal do YouTube. Não deixe de compartilhar com aquele seu amigo que cola 28 provisórios na mesma sessão. Talvez ele se beneficie dessa série de 3 vídeos, de 3 artigos, e eu te vejo na próxima. Um forte abraço.